Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Hoje é sexta-feira e a gente está começando o estoque com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Produção industrial recua em outubro e tem quinta queda seguida. Minerva compra 2 frigoríficos de ovinos na Austrália. Dona de aplicativos chinês Didi está saindo da Bolsa de Nova York, migrando para Hong Kong. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde dando aquele boa tarde de sempre para a Hanna Beltrão. Muito boa tarde para você, Hanna. Muito boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Agora sim, agora podemos falar que sextou, mas não sextou totalmente no mercado financeiro. Ainda tem muito chão, né? Principalmente para mim, né, Daniel Morales? Tem muito chão ainda nessa sexta-feira, né? Mas a gente vai também repercutir os principais assuntos de hoje, né? Assuntos que acabam impactando os seus investimentos, com o nosso convidado de hoje, na verdade a nossa convidada de hoje, que é a Heloísa Baldin, operadora de mesa de renda variável da AMG Capital. E também teremos, né, como todos os dias, os gráficos e as análises do Alex André, sempre trazendo informações muito importantes, né, sobre como é que está o mercado lá fora e aqui no Brasil também, né, Dani? É isso aí, Hanna Beltrão. Vamos então começar aí pelos números do mercado financeiro de hoje. A gente está aqui com o Ibovespa subindo 0,89% aos 105.390 pontos, agora 380. Vamos então aos papéis. A maior alta agora no dia de hoje está com o Melius. Melius está subindo agora 18,01%. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. Separei aqui os positivos e negativos. A gente começa pelos positivos, dando destaque para alguns. MRV com 7,48%, Eco Rodovia 6,69%, Cyrela 6,47%, Cielo 3,74%, Magazine Luiza subindo 3,25%, Semig 2,99%, Lojas Americanas está subindo hoje 2,41%, Vivo Telefônica aqui subindo 0,76%. Aqui para baixo, olha, tem Petri 4 subindo 0,35%. Itaú também está subindo, já sumiu aqui da minha tela. Não, tá aqui, ó. 0,39%, Itaú Unibanco subindo também. Para o lado negativo, desse lado aqui da tela, do nosso mapa do calor, a gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional recuando 2,80%. Vale também recuando 2,78%, Uzi Minas 2,77%, Suzano Papel 2,31% de queda, Bradespar 2,12%, Embraer também caindo 0,88%, Gerdau está caindo aqui agora 0,35%, bem pequenininho aqui no fim da tela. E o dólar agora ele está subindo 0,31% aos R$ 5,70, Hanna Beltrão. Perfeito, Daniel Morales. Vamos agora saber, né, recapitular, na verdade, como é que as bolsas na Ásia fecharam hoje. Vamos dar uma olhada então. Hang Seng fechou em queda de 0,09%. Xangai teve uma alta de 0,94% e Nikkei lá no Japão fechou redonda e uma alta de 1%. Aí a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, né? Daqui a pouquinho elas fecham e aí a gente consegue já ter um panorama de como é que vai fechar por lá. DAX na Alemanha está operando agora em queda de 0,77%. FTSE no Reino Unido, 0,22% de recuo. CAC na França cai 0,72% e o índice Eurostoxx está aí recuando 0,96%. Já em relação às bolsas, lá nos Estados Unidos, todas estão aí no vermelho. Dow Jones está recuando 0,60%, S&P 500 1,11% de queda e Nasdaq está também agora com 2,08% de queda.
E aí, quando a gente vem dar uma olhada aqui no barril do petróleo, o petróleo Brent está subindo 2,67%, vendido a $71 o barril, e o petróleo WTI está aí com alta de 2,24%, e é comercializado aí, agora está a $67,98. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque saiu agora pela manhã o relatório do payroll de emprego não agrícola nos Estados Unidos, considerado um dos principais termômetros da economia norte-americana. E é para lá que a gente vai com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais informações para a gente sobre esse resultado. Giovanna, boa tarde para você. Como é que foram esses resultados por aí? Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Lembrando, né, você bem citou que é um dos dados mais importantes da economia, isso porque os dados do setor de emprego atualizam as decisões do Federal Reserve em relação ao aperto da política monetária. Então, ficamos todos de olho. Saíram os dados, sim, eu tenho aqui o relatório de novembro, aponta a criação de 210 mil empregos, ante um consenso de 573 mil. Em outubro, lembrando, foram criadas 531 mil vagas. Lembrando também que esse relatório ele foi fechado antes da descoberta da variante Omicron, então o próximo relatório pode vir com alguma mudança aí. Hanna, Daniel. Legal, Giovanna. Outro destaque hoje nos Estados Unidos, Giovanna, é que a empresa chinesa Didi disse que vai deixar a Bolsa de Valores de Nova York e migrar para a Bolsa de Hong Kong. A saída foi por pressão do próprio governo chinês, Giovanna? É o que se fala assim, os reguladores teriam pedido para os executivos da empresa que formassem um plano de retirada dos Estados Unidos, né? E supostamente este pedido teria sido por causa da lei antitrust. A Didi, a empresa, disse em nota que tomou essa decisão depois de uma avaliação criteriosa. O mercado reagiu imediatamente depois desse pedido dos reguladores chineses. As ações da Didi despencaram 44% desde o IPO da empresa em junho, fechando ontem a $7,80 por ação. Esse fechamento de capital, ele coloca em risco enormes participações detidas pela SoftBank e pela Uber, e que juntas possuem mais de 30% das ações da Didi, de acordo com a FactSet. As ações da SoftBank no Japão também caíram 2,5% nessa sexta-feira. A Didi supostamente teria atraído a ira dos reguladores por ter aberto o IPO antes de atender às solicitações dos reguladores de fazer os ajustes internos necessários em relação à segurança cibernética. Claro, tudo isso em torno aí do risco de vazamento de dados particulares e pessoais dos clientes. Lembrando que a Didi, ela tem a maior plataforma de caronas, né, da China, e detém muitos dados de rotas e dados particulares e secretos, faltou a palavra, secretos dos próprios clientes, o que seria desastroso se isso vazasse. Né? Uhum. Com certeza, vamos ficar de olho nisso, com certeza. Giovanna, muito obrigado aí pelas informações. Giovanna que volta no Top News mais tarde, mas a gente se vê na segunda-feira. Até, bom fim de semana, Giovanna. Até, bom fim de semana, obrigada. Até. E a gente segue aqui com as notícias do BMC Stock. A Minerva concluiu a aquisição de 2 unidades frigoríficas especializadas em ovinos na Austrália. A previsão é que as operações de abate se iniciem no decorrer do mês de dezembro. Os investimentos foram realizados por meio de uma joint venture entre a Minerva e a Salic, na qual a Minerva Foods detém 65% de participação, enquanto a Salic os 35% restantes. As plantas vão poder alcançar a capacidade de abate de 1 milhão de cabeças por ano. De acordo com a empresa, as aquisições estão alinhadas com a estratégia de diversificação geográfica da companhia, melhorando cada vez mais os riscos e fortalecendo a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre em linha com a disciplina financeira. E a Infracommerce informou que teve um crescimento orgânico de
35% nas vendas durante a Black Friday em relação ao ano passado, quando atingiu aí patamares históricos. Em comunicado, a companhia confirmou ter batido essas metas, né, em relação às vendas e registrando também a sua melhor data. Segundo a companhia, nesse ano, grande parte das compras vieram do setor de vestuário e também eletroeletrônicos, com destaque para smartphones e também bens de consumo. O crescimento do canal digital mostrou que clientes continuaram aderindo às compras online, um dos fatores que contribuiu para que a Infracommerce conseguisse aí atingir essas expectativas de vendas. A empresa destaca também que nesse ano, além dos preços, o que mais atraiu os consumidores foi a entrega rápida, com aproximadamente 95% dos produtos entregues em até 2 dias na cidade de São Paulo. O IBGE divulgou os dados da produção industrial brasileira, que caiu 0,6% em outubro, na comparação com setembro, na 5ª retração mensal consecutiva. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Em relação a outubro do ano passado, a queda foi de 7,8%. No ano, a indústria ainda acumula alta de 5,7%. Em 12 meses, o avanço também ficou em 5,7% contra 6,5% no acumulado até setembro e 7,2% até agosto, evidenciando a desaceleração da recuperação da economia brasileira. As expectativas em pesquisa da agência de notícias Reuters eram de alta de 0,6% na variação mensal e de queda de 5% na base anual. Com a 5ª queda seguida, a indústria agora se encontra 20,2% abaixo no nível recorde registrado em maio de 2011. Na passagem de setembro para outubro, a retração da produção atingiu 3 das 4 das grandes categorias econômicas e 19 dos 26 ramos pesquisados. As principais influências de queda no mês vieram de indústrias extrativas e produtos alimentícios. Outras quedas expressivas foram registradas em manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, produtos têxteis, produtos de madeira e confecção de artigos do vestuário e acessórios. E a Viveo finalizou a compra da cirúrgica Mafra após o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovar a operação. As informações com a Sami Facuri, que está ao vivo aqui no estúdio. Fala, Sami. Fala, Ana. Pois é, o negócio foi anunciado no dia 16 de agosto. De acordo com a empresa, a aquisição da siderúrgica Mafra vai fortalecer a estratégia de direito a paciente da Viveo e vai se tornar um importante reforço para os programas de suporte ao paciente em andamento ou em desenvolvimento pela companhia. A cirúrgica Mafra tem 5 lojas físicas e 2 centros de distribuição com mais de 12 mil unidades de manutenção de estoque em seu portfólio. Ela também comercializa materiais hospitalares, medicamentos especiais, nutrição, produtos ortopédicos, meias de compressão, fraldas infantis e geriátricas, dermocosméticos e entre outros produtos. Rani e Daniel. Legal, Sami. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela aprovou aí a revisão extraordinária, do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Conta mais os detalhes dessa informação pra gente, Sami. Pois é, Dani, a informação é da Invepar, controladora do aeroporto, que disse que a revisão é em razão dos impactos econômicos decorrentes aí da pandemia do novo coronavírus. O valor reconhecido pela ANAC é na ordem de 799 milhões de reais. Segundo a Invepar, o montante após aprovação formal da Secretaria Nacional de Aviação Civil será descontado do valor da outorga fixa, como usualmente é realizado em processos de reequilíbrio do aeroporto. A Invepar e a GRU Airports informam ainda que estão sendo estudadas e analisadas as opções para a recomposição das condições econômico-financeiras do contrato aí de concessão ao longo prazo. Daniel. Valeu, obrigado, Sami, aí pelas informações. Até segunda-feira. Até mais. Até. É isso aí, a participação da Sami Facuri aqui no BMC Stock. Ela até assustou que eu falei o nome dela certo. Vamos lá, olha só, até o Fernando Luiz aqui no chat já deu um oi pra Sami. Aí, olha só. Ives também tá falando aqui, tá dando uma notícia aqui de agro, né? Pode deixar, vou dar uma conferida aí depois. Cadê a Hanna aqui, né? Chama a Hanna, cadê a Hanna? Aí. Olha aí, vamos dar uma olhada no chat juntos, né? A dupla Raniel.
Helder Norval, pente fino aí no Júlio Garcia, o Carlos Melo também tá aqui, o piloto do Jatinho da Paula ainda. O Demetrius Dávila também, like dado, assim que a gente gosta. Isso aí, a nossa dubladora é grande, Fernanda, é isso tem aí. Tem happy hour no estoque? Não, mas tem no market, né, o Daniel Moraes? Sim, hoje tem happy hour, é lógico, o pessoal foi lá já resolver esse problema agora. Júlio Garcia dando boa tarde para Hanna Beltrão, apenas para você, Hanna. Apenas para mim, então boa tarde para você, Júlio. Então só eu dou boa tarde então para o Paulo Santana, porque ele sim, ele deu boa tarde para mim e para você. E o Rodrigo Lopes também, né? Perguntando, Daniel Moraes, você ainda não almoçou, correto? Já almoçou sim, viu? Já almoçou. Eu almocei só um pouquinho, porque afinal de contas ele mudou hoje tem o almoço dele hoje também, né? Tava com desejos. Aí hoje eu tava. Tava com desejo aí diferentes. Mas não vou nem falar. Não vai nem falar. É isso aí, sigo aqui com fome, mas tá bom. Vamos lá. O pastor Gilvan Paz também tá por aqui. Tiago Santos, Rui das Neves, falando que não tinha malícia lá na conversa. Da piscina? Você acha que não tinha malícia? Claro que tinha malícia. Tinha sim, Rui das Neves. Oscar Lima também tá por aqui. Quem foi que fez a piadinha? Foi o Fernando, né? Foi Fernando. Sem malícia, gente. Fernando. Quem mais aqui? O Sebastião Silva, o Michael Douglas aqui falando que a gente tá falando, tá brincando demais. Michael, não tem jeito, a gente vai continuar brincando. Vai continuar, Michael, não tem jeito, é assim mesmo, a gente vai continuar. Ricardo também tá por aqui, Galeria Riachuelo, dando seu recado pro Cabral, mas não vou ler. Recado pro Cabral. O Mário, o Oscar e a Hanna não quer ler de ninguém. Bom, o Carlos Melo já falando aqui, perigoso esses desejos do Morales. O Corotinha falando assim, hoje a Hanna está... Ontem estava também, hoje porque vocês não convivem com ela na redação. Na redação, tá brincadeira, certo. Rodrigo Lopes, Hanna, vai ficar pro happy hour, você vai gostar. Ninguém me convida, né? Eu que não vou me convidar, esse povo aí deveria me convidar. Olham pra minha cara o dia inteiro, não convido, eu também não vou também. Boa tarde, Júlio Garcia. Valeu. Cadê esse, gente? Cadê? Rafael Correia, boa tarde. Raniel Beltrales. Manobrista do patinete da Marlene Matos. Me pulou. Desculpa, ele ficou tite. Não fica tite, não. Valeu, o Éder aqui falando, manda um abraço para Londrina, Paraná, grande Londrina. Já fui para Londrina, muito legal lá. Eu gosto muito do Paraná, viu? Muito legal o Paraná. E do Pará? Pará eu fui uma vez só, eu fui para Belém. Bom você gostar do Pará, viu? Não, Belém é ótimo, é uma cidade muito encantadora, mas tem um grande problema. É quente. É quente. A bichinha é quente. É quente demais, gente. É quente demais. Outro lugar que eu não aguentei o calor foi Palmas. Palmas é triste. Meu Deus do céu. O Felipe de Mello, boa tarde, Rani Morales. Luiz Henrique, Daniel comeu um sanduíche de mortadela. Quase isso. Quase acertou. Não foi isso exatamente, mas foi quase. De mortandela, né? Não foi de mortandela. Não foi de mortandela. Carlos Henrique, descontração é parte fundamental desse jornalismo. Com certeza, concordamos com você. É por isso que a gente faz isso com certeza todos os dias. Júlio Souza também, boa tarde. Grande Júlio, valeu, manobrista, dando risada aí. Valeu, gente, um abraço para vocês. Fabrício falando, Apucarana, Paraná também, pertinho de Londrina. Aí, legal, boa. Eu só conheço Londrina e Curitiba. Fernandinho, né? Belém é nós aí. Esse deve ser conterrâneo. Belém é nós, deve ser conterrâneo. É nós, Belém. Isso aí. Boa! Queria que vocês tivessem a visão assim que a gente está tendo, né? Da redação, né, o Daniel? Está aqui, aí eu tô olhando aqui, tem o Gabriel Monteiro ali, ele deve ter fechado alguma pauta muito boa. Que ele tá dançando. Ele tá dançando, ele tá muito feliz, gente. Tá muito feliz. Nosso golden esse é o do Gabriel. Jornalismo. Fernandinho corrigiu, colocou nós. Não, Fernandinho, Belém é nós. É nós mesmo, tem que ser nós. Senão não tem graça. Exatamente. Valeu, Fernandinho. Obrigado. Gente, é isso aí. Muito obrigado aí pelos recados. Pode mandar mais recado. Pode mandar... Ó, o Christian aqui de Caxias do Sul. Valeu. Pode mandar mensagem, manda seu boa tarde, manda pergunta também.
porque a gente vai entrevistar agora a Heloísa Baldin, operadora de mesa de renda variável da AMG Capital. Heloísa, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Bom, vamos lá, né? Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Heloísa, vamos começar falando então do impacto, né, da aprovação da PEC dos precatórios. Essa aprovação pode ser um impulso que faltava para a Bolsa conseguir fechar o mês no positivo depois de 5 meses fechando no vermelho. Como é que você avalia esse impacto no mercado? Eu acho que a PEC dos precatórios ela pode nos ajudar bastante, né? Obviamente ela foi a solução, não foi a solução ideal, mas foi a solução que era possível, e ela tira um elemento muito grande de incerteza, né? Então isso a gente viu aí a curva de juros futuros fechando bastante, né? Isso deu um impulso para os pregões de ontem e hoje, né? Ainda a gente está com um cenário bastante positivo, aí quase por 4% de alta em uma semana. Então, a PEC dos precatórios ela tem esse efeito de retirar um pouco a incerteza e permitir aí um pouco menor prêmio na curva de juros e maior fôlego nas ações. Uhum. Perfeito. E os setores de varejo, também de tecnologia, sofrem bastante, né, com a alta da inflação e também dos juros. Como é que você analisa os movimentos de forte desvalorização desses ativos e essa correção, essas correções, na verdade, são proporcionais às dificuldades que o setor deve enfrentar ou os ativos foram exageradamente pressionados para baixo? Eu acho que tem dois contextos diferentes, né? Você tem um contexto que é comum a todos, que é o fato dessas empresas serem empresas de tecnologia, né? E que tem um peso muito grande, né? Do componente futuro, né? Para o valor presente, né? Então, essas companhias, quando você tem uma taxa de juros mais alta, elas são penalizadas, né? Quando você desconta isso a valor presente. Isso serve tanto para o varejo, que é o varejo que a gente chama Magazine Luiza, Via Varejo, Lame, Amer, quanto para as empresas de tecnologia mesmo, né? Localweb, Melius, para citar algumas. O que a gente está vendo hoje é que está sendo uma sessão bem positiva para elas, né? Especialmente para Melius, Localweb. E esse componente de juros tende a suavizar um pouco a pressão que essas empresas vinham sofrendo. Mas você tem alguns pontos, eu acho, que são específicos, por exemplo, do setor de varejo. Você tem outros competidores entrando, você tem uma menor participação das lojas físicas, todas essas empresas que a gente citou aqui estão vinculadas a uma cadeia de consumo e as pessoas estão com a renda pressionada por conta da diminuição da massa real de rendimentos e também por conta da alta da inflação. Agora, falando um pouco da Petrobras, com a venda aí da refinaria Landulfo Alves, né, a RLAM, né, na Bahia, o Bank of America disse que a negociação melhora a saúde financeira da petroleira e deve contribuir aí para dividendos ainda mais expressivos. A Petrobras ela deve se consolidar aí como uma boa pagadora de dividendos. Como é que você avalia as perspectivas para as empresas petroleiras? Eu acho que a Petrobras está fazendo um processo bem interessante A Petrobras era um grande guarda-chuva, né? Então, eles faziam desde exploração e produção até refino. Antes da BR Distribuidora, faziam inclusive distribuição. E aí, assim, recentemente, o que a gente teve foi um desinvestimento em atividades que eram menos lucrativas e não eram o core business da companhia, né? E aí o desinvestimento nas refinarias faz parte disso, e isso faz com que, quando você desinveste de atividades que são menos lucrativas, você melhora a rentabilidade como um todo da sua companhia. Então, a Petrobras tem feito, sim, esse movimento, e eu avalio de forma muito positiva. Eu acho que isso deve ter um impacto, essa disciplina de capital deve ter um impacto muito bom no retorno para o acionista. E recentemente eles mudaram também as políticas de dividendo mínimo, isso deve ter um impacto positivo também.
Perfeito. E tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, político parcialmente honesto. Sempre tem os nomes assim. Os nomes são maravilhosos. Os nomes são os melhores, assim. Ele fala assim, boa tarde, que ele quer saber qual é o impacto do fim da pandemia em relação ao e-commerce. Essa pergunta é uma pergunta ótima, né? Eu acho que, o fim da pandemia, o que a gente espera, ou pelo menos esperava, é que a atividade econômica pudesse retomar, né, de forma mais abrangente, especialmente no setor de serviços. Porque o setor de serviços foi o setor que foi mais afetado na pandemia, e o setor de serviços hoje é 2/3 da economia brasileira. Então, a expectativa é que você volte a ter um aumento, na verdade, uma recuperação do setor de serviços, que gere um aumento da massa real de rendimentos e que, assim, aumente o gasto como um todo na economia brasileira. Eu acho que esse é o principal impacto que se espera. E, além disso, a gente espera que, na pandemia também, a gente consiga ter uma clareza institucional um pouco melhor do que a gente teve agora nos últimos anos, para que o investimento de longo prazo possa realmente ser retomado. Agora, Heloísa, contrariando aí o movimento de alta da maioria dos ativos, a gente vê Klabin e Suzano em queda. Essas empresas, elas caem porque acabam pressionadas pelo dólar? Para o investidor ter essas empresas na carteira, ela pode funcionar como uma forma de proteção? Pode sim, né? Em geral, a atividade, né, de celulose, ela é uma atividade que ela é muito pouco determinada de produção de celulose, né? Por fatores domésticos, né? É um produto que é totalmente dolarizado e que, de alguma forma, é um produto que a gente chama, ela tem um beta negativo, né? Acaba que ela se move numa direção oposta na direção do índice. Então, isso acaba funcionando como um contrapeso para a carteira, sim. Mas para quem está procurando proteção, eu acho que, por exemplo, usar opções de venda, né, que são as puts, pode ser uma coisa mais interessante, especialmente no momento de maior volatilidade, como o que a gente tem visto. E o Banco Inter, né, que primeiro anunciou o cancelamento da listagem na Nasdaq, depois disse que seguirá com o plano de reorganização societária e listagem de ações por lá. Outra empresa que está indo para as bolsas americanas é o Nubank, né, que reduziu a faixa de preço de suas ações para a IPO. A IPO que estava aí entre 10 e 11 dólares, né, indo para 8 e 9 dólares, né. Como é que você avalia essas movimentações do Inter e também do Nubank, né? Essa redução da faixa de preço da fintech reflete uma tendência geral de uma maior dificuldade das empresas de tecnologia nesse cenário inflacionário e também de alta de juros? Com certeza. Eu acho que tem alguns fatores para se considerar na questão específica do Nubank e em seguida também na do Banco Inter. O Nubank acabou que ficou num timing ruim, né, para fazer a oferta, né, porque é uma empresa de tecnologia e tem aquele problema, né, de que boa parte do valor dessa empresa tem a ver com o que ela vai valer no futuro. Então, quando os juros começam a subir, há uma penalização, né, quando você traz isso a valor presente, você tem esse ponto. E o segundo ponto é que o Nubank saiu com a oferta e veio a variante Ômicron imediatamente, né, aumentando diminuindo o apetite a risco. Então, você tem uma situação complicada no caso do Nubank, não complicadíssima, mas assim, simplesmente ficou mais complicada do que era. E aí, no caso do Banco Inter, essa oferta, primeira coisa, o Banco Inter tinha dado uma opção para o acionista, né, de quem não quisesse receber um BDR, vender a ação, e a ação estava sendo o preço pelo qual o acionista venderia a ação era um preço 40% acima do preço de tela. E aí, obviamente, ficou muito atrativo, né? Simplesmente fazer o cash out das ações. E isso, junto com um cenário de listagem mais adverso, como a gente já está vendo pela situação do Nubank, levaram o Banco Inter a suspender um pouco a oferta para condições de mercado talvez mais adequadas.
Heloísa, tem pergunta para você aqui no chat, eu não sei se você pode responder, tem algumas questões aqui, mas se você puder, é claro. O Eduardo Ribeiro da Silva, ele pergunta, Melius está crescendo 15% hoje, pode ser uma recuperação ou é só um repique? E o Heisenberg, ele fala o que você acha de Cosan. Melius, eu não tenho dúvida que essa empresa ela está muito descontada. De fato, quando a gente estava olhando para a Melius ontem, é um patamar de 2,60 por ação, né? Realmente a empresa está muito descontada. Quando a gente olha para todos índices de força relativa, tudo isso, a empresa já cruzou todas as médias que eram possíveis. Mas o que acontece é que o mercado está penalizando muito o setor, né? Eu acho que o setor de tecnologia e varejo é um setor complicado para ter exposição nesse momento, a não ser que você tenha um tempo maior para esperar essas teses realmente amadurecerem. Mas eu acho que no curto prazo pode ser que eles ainda continuem pressionados. E a Cosan, eu gosto muito. Eu acho que o que acontece é que a Cosan, ela acaba sendo um guarda-chuva de muitas empresas, né? Então, por exemplo, a Cosan tem participação na Rumo, que tem participação na Raizen, que tem participação, que tem uma atividade enorme na Cosan. O que acontece é que isso acontece com todas as holdings. Acontece com a Itaúsa, acontece com o Pão de Açúcar e acontece com a Cosan. Quando você faz a soma das partes, do valuation de cada uma das partes dentro da Cosan, a gente tem um desconto grande. Então, eu gosto muito da tese de comprar essas empresas que apresentam um grande desconto na holding. Porque, especificamente no caso dessas, né, Cosan, Pão de Açúcar, são os ativos que tem embaixo têm muito valor e que em algum momento eles vão ter algum evento de liquidez. Então, ainda que o mercado não corrija para que a ação reflita melhor a soma das partes, em algum momento no evento de liquidez vai ter um fluxo de caixa muito grande para o acionista. Então eu gosto muito de Cosan. Legal. Heloísa, outra questão, até falando hoje, né, dos contratos futuros do minério de ferro na China, caíram aí, né, nessa sexta-feira, chegando aí a despencar mais de 5% durante a sessão, conforme aí a produção nas siderúrgicas continua lenta, né, em meio às restrições do governo. Eu queria saber qual que seria, né, o novo patamar de preço para o minério de ferro. Essas estimativas o mercado vem atualizando de forma cotidiana, né? Então, antes se falava num preço entre 130 e 140, hoje em dia o range para qual as coisas parecem convergir é algo entre 90 e 100 dólares. Né? Se falava bastante de 100 a 110, mas aparentemente o consenso migra mais para esse intervalo de 90 a 100 dólares, que é mais ou menos onde está agora, né? Uhum. Tá 101, 102. Isso. Outra questão aqui que estão perguntando, eu estou tentando achar o nome da pessoa, eu não achei, eu estou procurando aqui, mas eu não achei. A pergunta é, vale a pena investir no setor de tecnologia? Vale, mas o que acontece é que tecnologia é uma coisa, é um guarda-chuva amplo, né? Quando a gente olha, e as empresas são muito diferentes entre si, né? O que a gente tem na bolsa hoje de tecnologia as maiores empresas estão ligadas ao e-commerce. Você tem algumas outras empresas como Sinqia, que tem inclusive um desempenho super bom, que são empresas que eu acho que valem a pena olhar, mas são teses que talvez tenham um prazo de maturação um pouco mais longo. Legal. Bom, Heloísa, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, deixar sua mensagem, falar o que você acha e fica à vontade, o espaço é seu. Eu acho que agora a gente está no fim do ano, né? Esse ano foi um ano muito
muito intenso, né, para quem estava acompanhando bolsa, né, muita volatilidade, bolsa subiu, caiu, teve de tudo. Mas eu acho que ano que vem a gente deve ter um ano em que a gente vai poder continuar com bastante volatilidade, mas que a gente precisa ficar atento para as assimetrias que vão surgir. A gente tem aí as empresas estão muito descontadas, né? Então, muitas oportunidades devem surgir. Eu acho interessante olhar com cautela, teremos muitas oportunidades. Era isso. Legal. Heloísa, posso abusar de você só um pouquinho? Claro. Enquanto você estava falando, chegaram mais 2 perguntas. Posso repassar? Claro. O político parcialmente honesto fez outra pergunta. Ele falou o seguinte: quais setores você vê como setores seguros para o ano de eleição? Bom, que pergunta difícil essa, né? Eu acho que, de maneira geral, eu acho que esse ano vai ser um ano em que a gente deve, talvez seja menos volátil, estar em empresas de maior, que sejam mais sólidas. Então, por exemplo, gosto muito dos bancos, gosto bastante de empresas do setor que a gente chama de consumer staples, né? Que é aquele consumo não discricionário. Então, supermercados, pão de açúcar, açaí, Natura. E gosto bastante do case PetroRio. Acho que a gente está num cenário em que o petróleo ainda vai continuar num preço alto bastante tempo e a empresa tem uma agenda aí de acontecimentos positivos que estão para acontecer que parece muito promissor. Boa. Perfeito. E, tem mais uma pergunta aqui. O Eduardo Ribeiro da Silva pergunta: o que você acha de Vale? Eu acho a Vale uma grande empresa. Eu gosto muito da tese. Eu acho que a Vale foi excessivamente penalizada. Eu acho que a gente não pode esquecer que a Vale não só é uma das maiores mineradoras do mundo, como produz o minério de ferro de maior qualidade do mundo, que é o minério de ferro de Carajás. E a Vale é uma empresa que tem uma disciplina de capital enorme. A Vale tem um compromisso com a rentabilidade do acionista em todos os seus projetos. Então, o que eu continuo vendo para a Vale é o seguinte: obviamente a gente está num cenário mais desafiador para o minério, né? Com todas as questões na China e tudo mais. Mas o que eu vejo é que a Vale, especialmente para quem pensa em entrar agora, a Vale vai continuar sendo uma excelente pagadora de dividendos. Vejo a Vale se valorizando aí, não sei se para os níveis em que ela chegou esse ano, né, 120, 110, 120 reais, mas valorizando um pouco, mas com certeza com ótimos pagamentos de dividendo para o próximo ano. Boa. Heloísa, você acha... Eu queria aproveitar da pergunta que você falou antes sobre eleição. Você acha que o ano de 2022 vai ser um ano complicado para o mercado? Acho. Eu acho que vai ser complicado pelo seguinte. Agora estão começando a sair as projeções dos economistas, né, para o que vai acontecer com a economia em 2022. O que a gente está vendo é que cada dia mais o coro das pessoas que acreditam que a economia brasileira vai ficar, na melhor das hipóteses, estagnada, ele só aumenta. Então, a Bolsa... É claro que essa métrica ela vale para o longo prazo, né? De que a Bolsa ela vai crescer mais ou menos a valorização do PIB. Mas... o que acontece é que com a economia estagnada tem pouco espaço para as empresas criarem valor, né? Porque acaba que as empresas que estão na Bolsa são as maiores empresas do Brasil e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ter uma valorização tímida, se tiver valorização da Bolsa, e a gente vai ter muita volatilidade, né? Muita notícia, porque a eleição vai ser uma eleição bem disputada. Vejo um aumento grande da polarização, né? Especialmente quando esse cenário eleitoral, as cartas ficarem mais na mesa. Vai ter uma aliança do Moro com Dória? Não vai? Vai sair o Moro mesmo? Vai Bolsonaro, Lula? Eu acho que isso vai ter um grande movimento. Eu acho que o ano que vem, ele é um ano
de oportunidades para quem estiver atento. Porque ele vai ser um ano mais complicado para o investidor que estiver mais passivo no risco bolsa. Qual que é a sua recomendação para as pessoas no ano de 2022, então? Cautela? Minha recomendação... Oi? Cautela? Cautela, sem dúvida. Cautela, informação e pesquisa. Todas essas coisas juntas é sempre decisões embasadas. Eu acho que 2022 vai ser um ano especialmente perigoso para aderir a modas. É isso aí, recado dado. Heloísa, agora sim, muito obrigado pela participação. Acabei emendando aí 2, 3, 4 perguntas. Aí o pessoal vai mandando, a gente vai aproveitando, senão o pessoal pega no nosso pé depois. É verdade, depois a gente não faz, o pessoal começa a brigar com a gente aqui no chat. Heloísa, mais uma vez, muito obrigado então, até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. É isso aí, gente. Acabou de falar com a Heloísa Baldin, operadora de mesa de renda variável da AMG Capital. Obrigado aí. E obrigado também ao pessoal do nosso chat que mandou algumas perguntas aí. A gente repassou para ela. O que chega agora a gente já não consegue mais. Vocês demoraram. Valeu, gente, de qualquer maneira, muito obrigado aí pelas perguntas, e a gente segue aqui com o nosso BMC Estoque. Eu já ia falar marketing, tô adiantado. Eu fico confusa também, mas tá bom. Mas segue aí, Ana. Vamos seguindo então, porque agora são o quê? 1h25 minutos. Vamos, é 25 mesmo, Daniel? 24, 24 não, ou 25? 25. Vamos então continuar aqui, que agora é hora de dar uma olhada no mercado, saber como é que estão os números aqui no nosso Ibovespa. Vou pedir aí para o grande Júnior Messi, olha só, já compartilhou a tela aqui para a gente conseguir dar uma olhada. O Ibovespa está nesse momento subindo 1,11% aos 105.620 pontos. Pois é, o índice aí que abriu o pregão de ontem aos 100 mil pontos, né? O último fechamento aí em relação à quarta-feira. Aí ontem já veio recuperando esses números aí. Acabou fechando no patamar dos 104 mil pontos e ele está subindo, né? Nessa sexta-feira, finalzinho de semana, tá? Então, tentando encostar nos 106 mil pontos. A gente vai monitorando e trazendo atualizações aqui em tempo real para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, né? Com essa alta, a gente vê que, é claro, a maior parte dos setores estão na nossa ala verdinha aqui do mapa, né? A gente consegue ver que muitas empresas estão subindo. Vamos falar então, vamos mostrar aqui, falar aqui para quem está nos acompanhando. Vamos lá aqui com destaque aqui para maior. A alta de hoje é Cash 3 Melius subindo mais de 17%, pois é. E aí depois tem Local Web subindo 9,37%. Aí tem também muitas empresas aqui do setor de varejo, né? Que estou dando uma olhada aqui para passar para vocês aqui em blocos. Vamos lá então, que tem Grupo Soma subindo agora 9,40%, Pets subindo 6,53%. E aí tem também aqui a Amer 3 subindo 2,64%. Magazine Luiza sobe 4% agora. Estava dando uma olhada aqui, eu vi Lojas Americanas que já sumiu aqui das minhas vistas, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre ela. E aí tem também as construtoras que aparecem aqui entre as maiores altas. Tem MRV subindo 8,53%, EZTEC 5,84% de alta, e tem também Cyrela subindo, aí acabou de virar 7,5% de alta. Os shoppings também aparecem por aqui, entre os destaques de altas hoje, né? Tem Iguatemi subindo 7,29%. Aí tem também CVC, né, do setor aí de viagens. Já dei um rasante aqui agora há pouco para ver se eu via, né, a Gol, a Azul. São empresas que também estão subindo. A CVC agora sobe 6,43%. E aí a Gol agora sobe 2,6%. A Azul daqui a pouquinho eu acho, a Azul também. E aí a gente, né, fecha esse bloco aí
em relação às empresas do setor de viagens, né, setor aéreo também. Aí tem grupo Fleury subindo agora 5,24%. E aí tem depois Sul América subindo também 4,49%. Aí tem a Apvida com alta de 4,42%. E aí tem também os frigoríficos aparecendo por aqui. Tem BIF3, né, Minerva subindo 4,35%. E aí no mesmo bloco aí das varejistas tem Via com ganhos de 3,59%. Acabei de achar aqui, Lame 4, Lojas Americanas, 3,2% de alta também. E a Azul, né? Falei agora há pouco que estava procurando Azul, tá aqui. A Azul tá verdinha hoje, 3,77% de alta. E aí depois a gente vê aqui que tem as elétricas também entre as maiores altas de hoje. Taesa subindo 1,64%. Aí tem Elet 6 e Elet 3 também figurando entre as maiores altas de hoje. Aí tem Elet 6 com alta de 1,60%. Engie 1,20% de alta também. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vejo mais agora. CEMIG subindo também, agora 3,36% de alta a CEMIG. Aí tem TOTUS figurando também com alta de 2,15%. Os bancos aparecem também por aqui. O banco BTG Pactual, 2,60% de alta. E aí tem também o Banco do Brasil, 1,30% de ganhos também. Santander está aqui também com ganhos de 1,21%. E no mais é isso, né? Muitas empresas estão aparecendo aqui, com rodovias também com forte alta aí, alta de 7,24%. Braskem subindo 5,95%. Açaí também está com ganhos aí, acabou de dar uma virada aqui, 6,60% de alta. E no mais é isso, aqui a gente consegue acompanhar, a gente vai monitorando aqui. Vamos ver agora na nossa ala vermelhinha aqui do mapa de calor, porque tem Marfrig, eu falei agora de BIF3, que estava entre as maiores altas, mas tem Marfrig e JBS que estão caindo hoje. A gente vê Marfrig aí com queda de 5,24%, JBS 3,5% de queda. E aí a gente vem aqui, dá uma olhada em Uzi Minas, que está recuando 2,49%. Vale aí que, mesmo com esse grande volume de negociações, quase 1,5 bilhão, mesmo assim a Vale está recuando 2,64%. Em seguida tem Bradespar recuando 2,25%. Grupo Cosan está também com queda de 2%, né? Um pouquinho acima aí dos 2%. CSN Siderurgia Nacional está caindo 2,08%. Suzano Papel, né? Suzano Papel, assim como a Klabin, também as empresas aí papeleiras estão caindo. Suzano cai agora 1,83% e a Klabin está agora 0,65% de queda. Aí tem agora Natura caindo 1,4%, Banco Inter recuando 0,71%, Copel 0,32% de queda também. E aí tem mais duas empresas, Gerdau aqui com queda de 0,26%. E agora, só nesse cantinho aqui, tem o outro ticker da Gerdau também, Goal 4, 0,09% de queda. A gente, né, vai monitorando, trazendo os números, né, para você que está nos acompanhando. Vamos dar uma olhada aqui no dólar, para a gente ver como é que ele está agora. O dólar está subindo 0,19% e está agora aos R$ 5,65. E o barril do petróleo, né, tá agora, tanto o petróleo Brent quanto o petróleo WTI estão subindo, né, altas acima dos 2%. Petróleo WTI tá agora com alta de 1,97%, vendido a $67 o barril, né, lembrando que o WTI na última sexta-feira, né, deu uma queda forte acima dos 13%. E a gente viu, então, que ele já era comercializado a $63 o barril. A gente vai monitorando, fazendo essa comparação, né, de uma sexta-feira para outra. Já o petróleo Brent está subindo também agora 2,50% e é vendido a $71 o barril também do petróleo Brent, né, os dois aí que chegaram no mês de outubro, novembro, a serem comercializados com preços acima dos $80. A gente, né, foi monitorando e trazendo as informações aqui, né, durante a nossa programação inteira, né, Daniel Morales? É isso aí, Hanna, eu estou aqui monitorando aqui o nosso chat, né, e eu descobri que tem um rapaz aqui, o João Kleber,
que ele está disseminando fake news aqui, né? Primeiro ele falou que eu sou o maior apresentador de finanças da América Latina e depois falou que a Hannah é uma guerreira destemida pelas análises e comentários cirúrgicos. Ai, meu Deus, se a Paula Moraes vê um negócio desse, Daniel, ela vai achar que é a gente que tá escrevendo isso aqui. E ainda ele fala, me emociono todas as vezes que paro para ver o estoque. Fake news não é legal, viu, João? Poxa. Mas se for verdade, olha, tocou o nosso coração. Caiu uma lagriminha. Caiu até uma lágrima aqui. Fiquei até emocionada, porque realmente... Valeu! Aí vem o Galeria Riachuelo aqui, do nada, vem mandando um monte de mensagem aqui pro Cabral. Pro Cabral, deixa que o Cabral vê depois. Daqui a pouco o Cabral. Mas ele vê, viu? Ele vê. Carla mandou um abraço para Curitiba. Um abraço para Curitiba, por que não? Gosto muito de Curitiba também, bastante, aliás. É isso aí. Perguntaram se a gente conhecia as Serras Gaúchas. Ai, queria conhecer. O Eduardo. Eu conheço. O Daniel conhece tudo, né? Eu conheço mesmo. Ele já trabalhou viajando o Brasil inteiro. Já. Eu fui fazer matéria numa fazenda de oliveiras na Serra Gaúcha e foi muito bom. Uma delícia fazer, foi ótimo. Imagino. Maravilhoso. Bom, chega de delongas, vamos continuar. Chega de delongas. Vamos lá. A Mosaico anunciou que durante a Black Friday deste ano totalizou 535 milhões de reais em volume bruto de mercadoria faturado pelos lojistas parceiros, a alta de 105% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, os resultados desta Black Friday, a primeira desde o lançamento do cashback da Mosaico, são frutos aí da posição privilegiada da plataforma, que adiciona valor a toda a jornada de consumo por meio de conteúdo e ferramentas exclusivas, como o histórico e alerta de preço, além de especialistas que ajudam os consumidores nas escolhas. A companhia iniciou no último mês de outubro a oferta de produtos financeiros com o lançamento do cartão co-branded Buscapé. A iniciativa transformou a plataforma da Mosaico, por meio das marcas Buscapé e Zoom, em um assistente de shopping mais completo para o consumidor. Bom, e agora é hora, né, de conferir os gráficos do dia com o Alex André, sempre trazendo um panorama bem legal, com análises, né, bem completas sobre o mercado nacional e internacional também. Fala, Alex! É isso aí, Daniel Morales e Hannah Beltrão. Hoje nós trazemos os 10 principais gráficos de hoje, né, para falar um pouquinho sobre economia, já falar um pouquinho sobre, né, a crise, né, de supply chain, a crise de suprimentos global. Também vamos falar um pouquinho sobre a situação do Covid, né, que ainda preocupa principalmente na Europa, né, inclusive com a nova variante do Covid que tem chegado aqui no Brasil nessa semana. A gente tem comentado aqui na BMC News, também diversos gráficos, né, tanto gráficos de varejo e outros índices aqui macroeconômicos para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Tá? Então, diversos gráficos, né, 10 gráficos de hoje. A gente vai começar, né, com um gráfico falando sobre a atual situação, né, da crise de suprimentos, né? Então a gente tem aqui esse gráfico que fala de datas, né, de envio, né, de porta a porta da China nos Estados Unidos, ou seja, desde o começo, né, seja, quando você despacha mercadoria da China para os Estados Unidos até a chegada do remetente final. Então a gente tem aqui, antes esse número girava em torno de 40 dias, né, um pouco mais de um mês, chegou a bater 56 dias ali em março de 2020, aí superou ali o all-time high em fevereiro desse ano, 67 dias, e superamos de novo 76 dias agora em outubro, ou seja, à medida que esse lead time vem aumentando, ou seja, gera uma preocupação muito grande, ou seja, isso também é um ponto de falta de peças, automaticamente também um congestionamento, né, das vias, principalmente portuárias, né, isso tem gerado, a gente trouxe gráficos também, tanto da costa leste e costa oeste nos Estados Unidos, né, ou seja, está aumentando cada vez mais o número de navios atracados e, consequentemente, né, muita gente discutindo que alguns pontos nem é tão preocupante referente aos portos, né, mas também a parte do modal rodoviário que gera um fator limitante em relação à distribuição da cadeia. Então são diversos pontos que o mercado enxerga, mas em linhas gerais ainda preocupa, inclusive para quem nos acompanha aqui no BMC Stock. A gente trouxe um gráfico, né, sobre lead time, ou seja, do tempo de entrega dos produtos da época, um dos maiores, se não a maior companhia do mundo, capitalização de mercado, são mais de 2,5 trilhões de dólares. E esse gráfico, né, que nós trouxemos aqui para quem acompanhou, coloca, né, um sinal de alívio, né, no curtíssimo prazo, ou seja, tem diminuído o número de entregas, tem acelerado, mas ainda muito longe, né, da média histórica. Então o mercado vem colocando, né, uma lupa sobre esses números, que pode ter aí uma possível, né, melhora no curtíssimo prazo. Mas esse gráfico aqui é de outubro e ainda não mostrou nenhuma melhora significativa, muito pelo contrário, né?
Bom, esse gráfico aqui a gente vai falar sobre o Covid, né? Hospitalizações referente ao Covid-19 dos países europeus, né? 3 países que despertam atenção, né? Áustria, né? Também a gente tem a própria Holanda, né? A Bélgica, né? O próprio Reino Unido, Espanha, França e Itália, né? Esses 3 principais países que vêm subindo de uma forma muito significativa, né? Holanda, Bélgica e a Áustria, né? Ou seja, uma curva ascendente, inclusive alguns países já colocando um grande alerta sobre a Omicron, ou seja, a nova cepa do Covid, que chegou aqui no Brasil essa semana e gera uma preocupação referente, né, à taxa de transmissão, e isso coloca ali a própria OMS, na Organização Mundial da Saúde, em estado de alerta, e isso, claro, o investidor liga o sinal, né, amarelo no tom ali de cautela, de aversão a risco, de preocupação, tá, no mercado atual. Isso reflete aqui no Brasil, aliado também com a questão política que a gente tem sofrido por aqui. Mas focar aqui nesse gráfico de hospitalizações de Covid, sim, toda a Europa, na média, tem subido de uma forma muito rápida, né, hospitalizações, inclusive, né, não era uma preocupação assim de julho até outubro, né, e de novembro para cá tem subido e tem gerado preocupação, inclusive alguns analistas já dizendo que pode até bater recordes comparado com janeiro e fevereiro, né, até março, ou seja, onde bateram recordes históricos nessas regiões. Então, inclusive, pode andar mais ainda essa questão de hospitalizações e pode gerar mais preocupações, inclusive países que já voltaram, né, com restrições, lockdown, inclusive a própria Áustria já aconteceu, e alguns países também já estudando novas formas como podem, né, mitigar essa relação de transmissibilidade do Covid-19, tanto para não vacinados, que é uma preocupação muito maior, e tanto também para os vacinados, né, que cada vez mais, né, a partir dos dias que vem passando, né, a relação também da imunização vem caindo, né, isso gera também um intuito, né, de dose de reforço, tá? Bom, esse gráfico aqui, a gente vai trazer alguns gráficos da Bloomberg, né? Esse primeiro gráfico aqui são as perspectivas de varejo de Hong Kong, que melhoraram, né, em outubro, né? A gente consegue observar nessa linha aqui, já que a segunda rodada de vouchers eletrônicos de consumo, ou seja, né, os estímulos, né, ajudou a impulsionar o faturamento total para o maior desde janeiro, né? Então a gente consegue observar nesse número. As vendas de varejo subiu para mais de 30,7 bilhões, né, de dólares, né, de Hong Kong, né, a gente está falando de torno de dólares americanos, 3,9 bilhões de dólares americanos, de acordo com um comunicado do governo, que foi um aumento de 12% de um ano atrás, à frente da previsão da mediana dos economistas consultados pela Bloomberg, tá? O governo de Hong Kong distribuiu, né, a última parcela do cheque, né, de 5 mil dólares, né, de Hong Kong em voucher eletrônico para residentes qualificados em outubro para apoiar a recuperação após uma recessão de 2 anos, né? Então, o mercado vem colocando ali, né, um cheque ali de consumo para aumentar, né, ou seja, trazer uma atratividade maior no varejo. Então, isso vem refletindo, a gente consegue observar, né, um número maior, mas, consequentemente, né, traz ali uma preocupação com essa retirada do estímulo e com a continuidade da Covid-19 por lá, tá, nos países asiáticos. Bom, esse próximo gráfico também da Bloomberg, né, são diversos gráficos que a gente vai atualizar aqui. A gente traz aqui em referente à preocupação com a inflação, né? Então, o último índice de gerente de compras, né, de manufatura, né, o PMI da China, que mostra a temperatura, né, da China, mostrou, né, os preços do produtor que caiu de forma substancial em novembro, de uma alta, né, recorde no mês anterior, um sinal que a inflação fabril está diminuindo, né? Ou seja, isso é bom para as economias globais, né? Também o subíndice de preços, né, caiu para menos de 50 pela primeira vez em 18 meses, após os esforços contínuos do governo para aumentar a oferta de commodities, né? Ou seja, como a gente conseguiu observar na parte do minério de ferro, ou seja, a China ofertando cada vez minério para jogar o preço para baixo, manipular o preço da commodity, né? Isso arrefecer a inflação por lá e também, né, estabilizar os custos, né? Os preços de insumos, né, que capturam os preços de compra das principais matérias-primas utilizadas na produção, também apresentou queda acentuada no mês. Economistas dizem que a pressão inflacionária pode diminuir ainda mais, já que os números do PMI de terça-feira, né, que saiu, também mostraram que a demanda permaneceu fraca, tá? Então, ou seja, o índice do PMI caindo, isso melhora a questão do impacto da inflação, né? Ou seja, se a economia está muito forte, significa que a demanda está muito forte, a demanda agregada está cada vez maior, isso traz uma ponta de inflação. Então o mercado está enxergando, ou seja, a desaceleração um ponto positivo, à medida que pode ter um tom ali mais deflacionário de curto prazo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco também sobre a relação, né, de semicondutores, né? Então esse gráfico é interessante para a gente trazer essa destoada desde 2001 até agora, né? Um sinal positivo para os otimistas, né, no mercado de ações. As ações de semicondutores dos Estados Unidos voltaram a atingir uma alta relativa
em mais de 2 décadas, né? Ou seja, um crescimento muito forte. O índice de semicondutores da Filadélfia subiu mais de 13% esse mês, quebrando o ganho de 1% do índice do S&P 500 e alcançando o maior valor desde 2000 em relação ao benchmark de ações dos Estados Unidos, sobre o S&P 500. Né? Vendas otimistas, né? A previsão da Qualcomm, né? que é uma das maiores fabricantes de chips para smartphones, impulsionou, né? também, que muitas das vezes é visto, né? como indicador importante para o mercado mais amplo. Então, as maiores companhias mostrando-se aí, né? Ou seja, maior volume de vendas, né? A demanda muito forte, né? As companhias exigindo cada vez mais à medida que tem essa falta, né? de chips, né? seja da cadeia de suprimentos, então as companhias continuam crescendo e não é de agora, né? A gente está vendo esse crescimento desde 2015, 2016 e não para por aí, tá? O melhor momento desde os anos 2000, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre, né, ações, né, da Alemanha, né? Que é interessante, né? Tem 2 pontos aqui falando sobre essas de quedas, né? Ou seja, principalmente em relação ao índice do MSCI da Alemanha, o desempenho inferior das ações alemãs em relação aos pares europeus, né, e globais, ou seja, o MSCI World, levou a sua avaliação a um desconto recorde, né? Ou seja, está muito descontada a bolsa alemã comparada com o mundo e com seus peers europeus, transformando o mercado em um dos índices mais sobrevendidos da Europa, de acordo com Morgan Stanley. A alta exposição do mercado, a aceleração do crescimento global, a incerteza sobre as eleições e os planos do novo governo, bem como a escassez da oferta e gargalos, né, de produção, pesaram sobre as ações do país. Né? É aquilo que a gente sempre comenta por aqui. Né? Mas agora que os riscos, né, políticos foram reduzidos, as ações alemãs podem se recuperar no ano que vem, graças ao euro mais fraco e a recuperação na China, como dizem os estrategistas, né, do próprio Barclays e também do Morgan Stanley. Então, ou seja, está muito descontado, né, historicamente desde 2006, comparado com os seus peers europeus e também com o peer global, ou seja, MSCI World, e pode voltar a subir, né, com uma diminuição, né, ou seja, de relação à pressão do próprio cenário político por lá e também colabora em relação à moeda, tá? A correção do euro mais fraco e também a recuperação da China. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre volatilidade do petróleo, né? Esse gráfico ele traduz um pouco sobre isso, né? Sobre o WTI, que não é referência aqui para Petrobras, PetroRio e outras companhias, mas também a gente comenta aqui sobre o petróleo, né, que é referência dos Estados Unidos. Né? A volatilidade dos contratos futuros de petróleo atingiu o maior nível em quase um ano. Para quem acompanha, né, o Brent aqui também serve no mesmo motivo, né? Tem uma volatilidade absurda, ou seja, está subindo muito forte, está caindo muito nessa semana. Enquanto os comerciantes, né, pesavam na demanda potencial atingida pela variante do Omicron do coronavírus, mas as incertezas, né, que percorreram o mercado, né, na terça-feira, quando o Federal Reserve, né, o próprio chairman, né, o Jerome Powell, disse que a forte economia dos Estados Unidos pode ficar o fim das compras de ativos dos bancos centrais, ou seja, a economia dos Estados Unidos está andando com as próprias pernas. E isso mostra, né, a relação da retirada do taper antes do planejado para o próximo ano. Né? Também, né, os traders agora estão se preparando para uma nova resposta recente, né, a recente venda, né, na questão do WTI, como o OPEP e seus aliados encontram no final dessa semana para decidir se continua ou não com os aumentos de produções mensais, que isso também é uma preocupação por lá. Então, esse é um principal ponto, questão da reunião do OPEP, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco da soja, né? Os preços da soja, né, estão numa sequência histórica de perdas, né? Ou seja, vem derrubando. A gente já comentou aqui no BMC Stock também sobre o preço da soja, tá? A gente está atualizando essa cotação aqui. Em meio das abundantes ofertas, né, e também das preocupações com a nova demanda da variante do vírus, né, da Omicron, que está dominando o mundo. Né? Os agricultores americanos provavelmente acabaram de colher a maior safra de todos os tempos. Aqui no Brasil também foi esse reflexo. Enquanto o maior produtor, o Brasil, também tem a previsão de produção recorde, como eu comentei. O contrato de janeiro para a soja integral caiu pelo 7º mês consecutivo, o mais longo desde 1989, né? Ou seja, nunca, né, o preço da soja caiu de uma forma tão forte. São mais de 7 meses em queda o preço da soja. Tá? Isso reflete aqui no Brasil, que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, também reflete principalmente papéis relacionados, né, à soja, como soja 3 aqui no Brasil, a boa safra. Tá? Bom, outro gráfico aqui que a gente vai comentar um pouco, né, sobre a confiança do consumidor. As crescentes pressões inflacionárias, as preocupações constantes, né, com o coronavírus estão afetando a visão dos americanos sobre a economia. Né? O índice de confiança do consumidor, né, o Conference Board, né, a gente já falou sobre isso, né? Ele recuou, né, para 109,5 pontos em novembro, uma leitura revisada para baixo, né, de 111,6 no mês anterior, de acordo com o relatório na última terça-feira. Isso foi um pouco menor do que a estimativa na mediana de uma pesquisa da Bloomberg, com os economistas que indicavam uma queda para 110,9.
à medida que as condições atuais no grupo caiu para um nível mais baixo desde abril e as expectativas futuras também caíram. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Expectativa do consumidor em queda, consequentemente, setores de varejo, setores de serviços, tem uma revisão para baixo nos próximos meses, né? Principalmente que esse gráfico ele traduz muito sobre isso. Ou seja, a gente vê aqui em relação à confiança do consumidor e também a futura expectativa que alinha muito nesse sentido. Ou seja, a gente consegue observar quedas, né, nessas proxies, principalmente varejo e consumo. Tá? Ou seja, a confiança do consumidor é um ótimo proxy para a gente acompanhar o mercado americano. Tá? Então isso tem caído, o mercado tem ficado cada vez mais duvidoso, mais cético referente ao crescimento econômico americano. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre esse índice de volatilidade das ações europeias, né, que subiu para o nível, né, mais intradiário, né, ou seja, do dia mais alto desde novembro de 2020, né, o que foi aqui nessa última terça-feira agora, conforme, né, os temores dos investidores sobre o impacto econômico do Omicron, né, que voltaram, né, ou seja, segunda-feira, né, o mercado ficou um pouco mais otimista, né, na terça-feira o mercado já devolveu, né, e a gente tem aqui, de acordo, né, com o CEO, né, da Moderna, né, ele disse, né, o Stephen Bassel, né, que disse, né, ao Financial Times, que as vacinas existentes serão menos eficazes, né, no combate à nova variante do Covid-19, e o índice de volatilidade, né, do Eurostoxx 50 posteriormente reduziu o salto, como alguns estrategistas disseram ao Omicron, que não vai atrapalhar a recuperação das ações. Então, inclusive, como o CEO, né, da própria Moderna disse que as vacinas podem ali gerar uma eficácia menor, já por outro lado, os estrategistas, né, dizem, né, que a relação da Omicron não vai atrapalhar a recuperação das ações, que pode continuar. Então tem essa controvérsia entre os estrategistas, analistas e o próprio CEO da Moderna, mas o mercado vem pesando nessa preocupação de curto prazo. Tá? Então esses são os principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna, para auxiliar, claro, você investidor a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, brigadão aí para o Alex André, sempre trazendo informações importantes, gráficos importantes todos os dias aqui no BMC Stock. A gente segue aqui agora com informação do Banco Inter, que afirmou hoje que vai continuar trabalhando para dar continuidade à reorganização societária do grupo, que tem como objetivo listar ações da empresa na Bolsa Norte-Americana, a Nasdaq. A companhia afirmou em comunicado que a reorganização não pode ser realizada nesse momento por causa de pagamento de cash out e cenário adverso do mercado. Ontem, a empresa afirmou que os pedidos de direito de resgate pelos acionistas na operação de reorganização ultrapassou a marca dos 2 bilhões de reais e que, por isso, decidiu não prosseguir com o plano nos termos aprovados por Assembleia de Investidores, realizada no final de novembro. E a Braskem aprovou a distribuição de 6 bilhões de reais em dividendos antecipados. O pagamento vai ser realizado no dia 20 de dezembro para acionistas posicionados em 8 de dezembro na B3. A partir do dia 9, os papéis ordinários da companhia vão ser negociados sem direito ao provento. Já para os detentores de recibos de depósito, as ADRs, na Bolsa de Nova York, a posição acionária considerada será a de 13 de dezembro. E a Ânima Educação anunciou aí a compra de 51% do IBCMed, o Grupo Paulista de Pós-Graduação em Medicina, em transação de 10 milhões de reais. Vamos ver na reportagem. A Ânima Educação assinou o contrato por meio da sua subsidiária Inspirali, confirmando a compra de 51% do IBCMed, plataforma digital para a formação e pós-graduação de profissionais da saúde. Em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários, a Ânima destacou que a compra tem como objetivo fortalecer a estratégia de educação continuada e que vai alavancar a presença da Inspirali na educação contínua dos médicos. No contrato consta também uma opção de aquisição da totalidade das ações da plataforma até o final de 2026. Fundado em 2015, o IBCMed possui cursos de pós-graduação em mais de 20 especialidades e é uma referência nacional na educação médica continuada. Nesta semana, o fundo DNA Capital fechou um acordo para a compra de 25% de participação na Inspirali por R$1 bilhão. A operação ainda aguarda aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e dos acionistas da Ânima. No plano financeiro, a plataforma projeta para 2021 uma receita líquida de R$ 32.700.000 e EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, de R$ 11.200.000.
É isso aí, a gente continua com as informações do BMC Stock, um dos segmentos mais atingidos pela desorganização da cadeia produtiva aí provocada pela pandemia. A produção de veículos automotores, reboques e carrocerias voltou a cair em outubro, com redução aí de 0,8% frente a setembro, na série com ajuste sazonal, segundo pesquisa industrial mensal Produção Física divulgado pelo IBGE. A queda ocorreu aí após estabilidade em setembro, que se seguiu a 5 meses seguidos de taxas negativas. Dos 10 meses de 2021, foram 7 quedas, 1 estabilidade e 2 altas. Com o resultado de outubro, o patamar da produção está 19,7% abaixo de fevereiro de 2020, que é o marco do pré-pandemia. É o segundo pior desempenho entre os 26 ramos da indústria pesquisados pelo IBGE, atrás apenas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, que ficou com menos 30,2%. O desempenho reflete principalmente a produção de automóveis, que é o item de maior peso na atividade, que compreende também caminhões dentro de bens de capital e autopeças dentro de bens intermediários. A indústria tem sentido principalmente os efeitos da falta de chips e tem cada vez mais fundamental na produção de automóveis, o que tem obrigado à definição de paralisações e férias coletivas. O cenário também tem pressionado o custo desses insumos. Hanna Beltrão, contigo. Vamos lá, então, tem mais informações aqui em relação ao setor elétrico. A transmissora Taesa informou que enxerga grandes oportunidades de crescer o seu portfólio de ativos, ao mesmo tempo que estuda entrar em negócios aí em relação à transmissão de energia, como projetos imobiliários, né? Segundo informou aí o diretor financeiro da companhia, Eric Breyer. E na área de energia, a Taesa informou também que vai continuar concentrada no segmento de transmissão, explorando 3 vias de crescimento, leilões, aquisições no mercado secundário e também em projetos de reforços e melhorias em seus ativos já existentes. Apesar do maior nível de competição nos últimos certames de transmissão realizados pelo governo, a companhia acredita estar preparada para ser competitiva no leilão de dezembro, né, segundo informações aí da companhia Taesa, Daniel Morales. E a perda de fôlego aí ao longo de 2021 fez com que nem mesmo a Black Friday fosse suficiente para trazer a indústria para o campo positivo. A avaliação foi feita hoje pela pesquisa industrial mensal Produção Física, que falou dos resultados referentes ao mês de outubro, que nos últimos anos era voltado para a produção de itens para a data promocional do varejo. Houve queda de 0,6% da indústria em outubro, frente a setembro, a 5ª queda mensal seguida na área com ajuste sazonal. Isso se mostra ainda mais evidente na produção de bens duráveis, com itens que costumam estar mais presentes na promoção, como eletrônicos. O segmento teve queda de 1,9% em outubro, frente a setembro. Também a pesquisa mostra que o mês de outubro confirmou a sequência de resultados negativos da indústria em 2021, 5 meses na série com ajuste sazonal, somando perda de 3,7% e o espalhamento entre diferentes categorias econômicas e resultados pesquisados. Cita também uma trajetória claramente descendente da indústria em 2021, com perda de fôlego da indústria. Bom, a gente continua aqui com o BMC Stock. Hanna, a gente podia mostrar o mapa do calor, né? Já Vamos nos lá. aproximando aí do Isso fim aí. do estoque. Vamos lá. Vamos pedir aqui para o grande Leonardo Júnior Messi, toda a turma aí do Twitter compartilhar aqui para a gente, né, trazer esse panorama. Vamos dar uma olhada então no Ibovespa, que agora, né, agora há pouco eu falei que ele estava lutando para chegar nos 106 mil pontos, e aí agora ele perdeu, tá agora nos 104.811 pontos e tá subindo agora 0,33%, né? A gente viu que estava subindo aí altas acima dos 2%, e aí agora tá, né, ainda tá subindo, né? Como até falou um telespectador ontem, né? Tem que ser otimista, tá subindo ainda, mas esse é o cenário
que a gente vê agora está encostando aí no número que está perto do fechamento de ontem, né? Que ontem fechou nos 104.466 pontos e agora está nos 104.823 pontos. Chegou a bater os 106.813 pontos, aí perdeu. A gente vai monitorando, então, e trazendo aqui as informações. A gente sabe que notícias de política, né? O cenário macro, lá fora também acaba impactando tudo aqui no nosso país também. E aí a gente vê que, vamos lá dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Anelógica, a gente vê que Cash 3 continua se destacando aqui com alta, assim, agora em segundos aqui atrás estava subindo 16%, voltou aqui aos 16%, estava mais cedo subindo mais de 17%, né, esse papel aí da Melius, a gente vai, né, ficando de olho por aqui. E aí em seguida tem Locaweb, que está subindo 7,41%. Grupo Soma, do setor de varejo, 7,19% de alta também. E aí tem muitas empresas aqui do setor de varejo também que estão entre as maiores altas. Eu consigo dar uma olhada aqui em Pets, que está subindo 4,26%. Lojas Renner sobe 3,23% também. Tem também Magazine Luiza, Via, Magazine Luiza sobe 2,07%, Via está subindo 2,33%. E aí depois tem Banco Pan subindo 6,63%, Açaí sobe mais de 6% também. Aí depois tem Cyrela, MRV, empresas aí do setor de construção. Cyrela sobe 5,61% agora, MRV 7% agora de alta e tinha mais em alta. Aqui, Ezetec, 4,25% de alta. E aí depois a gente vê que tem Ecorodovias com ganhos aí de 6,21%, Braskem 4,78% de alta, CVC, tem Azul e tem Gol também. Entre as maiores altas de hoje, por exemplo, o CVC está subindo 4,61%, Azul está agora subindo pouco mais de 6%, a Azul 6% não, a Azul sobe agora 2,91%, e a Gol, que estava agora há pouco aqui, a Gol não está nas minhas vistas, mas a gente já deu para ver aqui que a Azul está verde, né? Está subindo agora. E aí depois tem aqui Iguatemi subindo 5,06%, JHSF também 2,59% de alta. Aí depois tem a Vida 2,54%. Depois, deixa eu dar uma olhada aqui para a gente falar de outro setor. Tem Edux, do setor, né, de educação. Edux sobe aí agora pouco mais de 2%, né, a empresa aí do setor de educação. E aí depois a gente vê, né, são muitas empresas que estão subindo hoje, mas vamos dar uma olhada aqui, né, que eu falei também mais cedo, que BIF3 está aqui, ó, tá subindo 3,29% de alta, mas em relação às maiores quedas, as empresas do setor de frigoríficos estão, né, liderando aqui as maiores quedas de hoje. Marfrig está caindo 6% agora, JBS 3,67%. Né? Então a gente vai acompanhando, monitorando aí, Daniel Morales vai trazendo atualizações aí, vai atualizando aí durante toda a programação, que o Daniel Morales fica de olho, né, trazendo a Débora Oliveira também, o Rafael Lara, o Gabriel Monteiro, o Felipe Nascimento, todo mundo fica monitorando o mercado e trazendo em tempo real, não é? Ó, o Gabriel Monteiro ali do Switcher olhando, tiraram de propósito, né? Mas é isso, gente. Então, ó, quem mais está caindo aqui? Tem as papeleiras também. Suzano está caindo 2,83%. Klabin também aparece aqui com queda de 1,43%. CSN, né? Agora tem CSN caindo 2,67%. Bradespar 2,63% de queda. E no mais é isso, né, o Daniel Morales? Só falar do dólar aqui, o Daniel gosta de rir, né? Olha, eu vou te falar um negócio, não tem um dia de paz. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o dólar? Daniel Morales me paga, deixa aí. Eu não sou eu que controlo o Switch. O Daniel Morales não dá, gente, é que eu rio, né? Ele fica rindo aqui. Isso quando ele não vem lá do telão pra cá, fica caindo, tropeça, fica aqui. Então, gente, o dólar. Fico toda séria aqui querendo falar do dólar e o Daniel não tem condições, olha. É maravilhoso.
Vamos lá então que o dólar está subindo agora 0,54%. Está agora sendo vendido a R$ 5,67, o dólar comercial. Vamos dar uma olhada aqui no barril do petróleo, que o petróleo Brent segue subindo 1,65% a $70 o barril. E o petróleo WTI, 1,11% de alta a $67 o barril. E é isso. Cadê o Daniel Morales? Eu tô aqui. Cadê? Não, tem que estar na tela. Tô aqui, põe na tela. Aqui, é isso aí, põe na tela. Não, esse é bordão de outro canal. Foca em mim. Foca em mim. Bom, vamos dar o nosso boa tarde para o pessoal que está no chat, porque já está para começar o BMC Marketing tá comigo, Felipe ansioso. Nascimento, Alan Gani, que já está chegando por aqui, Alexandre Cabral, que a gente espera que chegue daqui a pouco. É isso aí, vamos lá, dando o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui, o especulador falando que o Grêmio também está caindo, acho que ele cai agora no próximo jogo, né? Se eu não me engano. O Rodrigo Lopes cantando uma musiquinha aqui, não, olha só, chegou a hora de alegria, vamos sorrir e cantar, dessa bolsa hein? Eu não levo nada, vamos sorrir e cantar. Não, eu tô lendo antes com Daniel, eu e Felipe Nascimento. É, isso aí. O professor André Carlos dando boa tarde para os investidores. Denis Salles falando vale levando hoje. Boa tarde. Galeria Riachuelo também está falando aí. Rafael Padilha falando, bora pro happy hour. Cadê as figuras Cabral, Galã, Gani? Bora dar risada com conteúdo sério. Daqui a pouquinho. O especulador também, tá bom, especulador, tá bom, tá, não vai melhorar, não vai. Isaías Melo também por aqui, o Bruno Pinheiro, que mais? O político parcialmente honesto, já deixando o seu boa tarde, né? Já deixando boa tarde aqui, já vai mandar pergunta. Rui Rengel também, Tiago Miranda, o Rui das Neves também, perder dinheiro na bolsa é minha praia, esses links são ótimos. O Andradas também, Ricardo, o João Kleber, que um mentiroso aqui do... Tem um mentiroso, Tem o Vinícius Almeida e o Galo. E o Galo, né? O Galo. E aí? O Galo ganhou, né? Ganhou, pois é. Ninguém ficou nem sabendo, né? O... Carlos Melo, lembrando que agora tem rap, tem, então a turma agora... por aqui, não ia ter, é verdade, não ia ter mesmo. Alexandre Cabral. É isso aí, né, gente? Vamos encerrando então, né, Hanna? Pois é, hora, né, de já pedir meu almoço aqui, chegando, né? Assistir o marketing ali, né? Bem ali, assim. Tá certo. Fora. Vai lá assistir o marketing. O marketing vai até as 3h30, então eu continuo por aqui e a Hanna não. A Hanna não, porque a Hanna volta mais tarde, né, eu até confundi agora, vocês ficam zoando tanto. 6h45. 6h45 ou 15 para as 7. Com o BMC Business, ao vivo, teve um dia desses um telespectador perguntou, é ao vivo? Ao vivo, gente, ao vivo, aqui então já vão preparando as suas perguntas, porque hoje a gente conversa, né, com o gestor da Viver, pra gente conhecer um pouco mais sobre mais essa companhia, Daniel, acho que eu não ia saber responder, né, o garoto. Isso aí, então, grande Hanna Beltrão, bom programa então pra você. Então pronto, espero todo mundo. E até segunda. Até segunda, né? Chega por essa semana, né? Essa dupla aí, Raniel. A dupla sim, mas o marketing continua. O marketing continua, porque o Cabral, já tá aqui do meu lado. Pra lá, isso. Beijo, Hanna, tchau. Tchau.